Então, se a pessoa tem esses retrotraumas, na hora que ela vai se manifestar, aquilo ali vai impactar na forma como ela vai se manifestar. Por quê? Um trauma é uma situação não superada, né? Por exemplo, se a pessoa tem um trauma ali, que ainda está presente, ela ainda está, vamos dizer assim, presa naquele fato, naquele contexto. E às vezes, por exemplo, retrotraumas, tem até assédio em cima, né? Uma coisa que ajuda a gente a entender, que eu acho o retrotrauma, é o negócio do transtorno, né, do transtorno do estresse pós-traumático. Então você vê, a pessoa, vamos supor, a pessoa ela vai lá e ela passa por uma situação muito problemática, por exemplo, uma guerra, né, ou uma situação de calamidade, né, pública, por exemplo, um terremoto, alguma coisa assim. Tudo isso pode gerar um estresse, né, um trauma, e gera um transtorno do estresse pós-traumático. Qual que é o efeito que faz as pessoas quando elas vivenciam isso? Elas estão, às vezes, aqui no presente, daqui a pouco vem as memórias do trauma, ela começa a se lembrar daquilo ali, e aquelas memórias são intrusivas, invasivas em cima dela. Então, ela não tem controle sobre aquilo. E aí ela começa a reviver aquilo tudo, não só as memórias, ela começa a vivenciar tudo, né? Os pensamentos, as emoções. Né? E aí, imagina as evocações que ela não faz com aquilo ali. Então, né, muitas vezes, às vezes, uma situação que nem aquela, por exemplo, foi causada por um assédio do passado, aí a pessoa vem aqui de novo, relembra aquilo tudo, ela evoca aquele mesmo assédio, que no fundo, aquele assédio ainda está margeando a pessoa. Porque o que acontece? Enquanto a pessoa não atingiu a questão da despecificidade, ela ainda está sobre algum nível de influência de mega assediador. É difícil falar isso, mas ainda existe. Por quê? Ela ainda é acessada, não a todo momento, vamos supor, se a pessoa já está mais, né, já está mais equilibrada, não vai ser a todo momento. Mas no retrotrauma, naquela coisa da boca torta ali que ela ainda tem, naquele autoassédio específico ali, quando ela entra, é a porta que tem da abertura. Então acontece isso. E aí o que acontece? Cada aspecto desse, ele é uma deficiência que você tem nas suas energias, né? Então, por exemplo, a sua força presencial, ela é totalmente relacionada a como que você consegue se posicionar energeticamente. E quando você vai mexer com alguns desassédios, em geral, vão aparecer circunstâncias onde aqueles seus pontos mais difíceis ainda vão ser testados, né? E ali você pode, né, ter uma recaída ou não, dependendo da situação. Às vezes é ali que você vai superar de vez, né, a condição. Então eu vejo que é por aí. Você também queria complementar alguma coisa que você viu dessa condição? Tá, tem som. Estava a refletir até a propósito da semana, não é, da consciencioterapia, que nós estamos com o tema do autodomínio psicossomático, não é? Então vejo muita relação aqui do tema e pronto. E faz-me sentido essa questão da força presencial estar afetada ainda, não é? Estar reduzida pelos retrotraumas ou outros assédios, autoassédios que a pessoa tem, assim. Muito interessante, sim. É interessante, sim. É interessante, é que nem as fobias, né? Você pega a pessoa, tem uma fobia, aí ela não consegue, na hora que aquela fobia se manifesta, ela não consegue pensar racionalmente, né? É uma outra analogia que você tem. Ela fica desse tamanho. Fica desse tamanho, exatamente. É uma regressão, né, consciencial enorme.